Bom, alunos, vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Na outra aula, a gente iniciou esse capítulo falando sobre as propriedades físicas da matéria. Então, relembrando então as características da matéria, nós vimos que existem propriedades gerais, que são essas características gerais então da matéria, e nós temos propriedades específicas da matéria. Lembrando novamente que matéria então é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E quais são essas propriedades gerais então? Nós vimos então que uma das propriedades é a massa. Então, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada à quantidade de matéria que existe em um corpo, tá? Então, ela pode ser calculada em gramas, quilogramas, toneladas, igual a gente tem no nosso livro, exemplificando um pacote de massa de bolo. Ali a gente vê o peso líquido em 150 gramas. Então, a massa desse bolo é 150 gramas, tá? Então, é a massa, é a quantidade de matéria que existe em um determinado corpo. A gente viu também o volume, que está relacionado ao espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Então, está relacionado ao espaço de algum objeto que ali vai estar dentro, então, algum tipo de matéria. Aqui no exemplo, a gente tem uma caixa de leite e a gente tem 1 litro. Então, esse é o volume de leite que cabe naquela caixa, tá? Ele pode ser, então, calculado o volume em unidades como litro e o mililitro. A gente tem a impenetrabilidade, que está relacionada, então, ao conceito de que dois corpos, ou seja, duas porções de matéria, elas não podem ocupar o mesmo espaço. Então, a gente tem um exemplo da garrafa. Então, quando a gente coloca a garrafa na água, antes ela era ocupada, o seu interior tinha o quê? Tinha ar. E agora, quando a gente coloca ela dentro da água, esse ar ele vai sair e vai ser ocupado por água. Então, a gente tinha dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço, então o ar deu lugar à água. Esse é o conceito de impenetrabilidade, de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A divisibilidade, então, uma quantidade de matéria, um pedaço, uma porção de matéria, ela pode ser dividida até certo limite. A compressibilidade, elasticidade, então, a matéria, ela pode ser comprimida e ela também pode voltar a seu estado natural, que é a capacidade de elasticidade. Igual a gente tem aqui o exemplo de um gás dentro de uma seringa. Se apertar essa seringa, esse gás que está em seu interior, ele vai ser comprimido, porque o espaço ele fica menor. Quando para de apertar essa seringa, o espaço aumenta e então essas partículas elas voltam ao seu tamanho natural. Isso é uma característica da matéria chamada elasticidade. A indestrutibilidade, então, indestrutibilidade, fala então que a matéria ela não pode ser destruída, ela é transformada, igual um pedaço de papel, que ao ser queimado ele vai sofrer uma transformação, ele não deixa de existir, porque um pedaço de papel então, ele vai ser transformado em cinzas, gases e outras substâncias. A inércia, então, que diz que a matéria tende a manter o estado em que se encontra. Então, pode ser de repouso ou pode ser de movimento. E quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia. E aí a gente tem as propriedades específicas da matéria, como a dureza, então, que é a capacidade que o material tem de riscar o outro. Tá? Ele tem uma facilidade muito grande de riscar outro tipo de material, mas ele não é riscado facilmente. Novamente, o material que tem a maior capacidade de dureza na natureza é o diamante. Nós temos também a densidade, também está relacionada à quantidade de massa presente em um determinado volume. A gente tem um exemplo aqui do ferro, de uma rolha e da água. Então, a gente vê que como o ferro ele vai afundar nessa água,
ele vai ter uma densidade maior que a água, tá? Já a rolha com a água, já que a rolha ela flutua sobre a água vai ter uma densidade maior que a rolha. Então, desses 3 tipos de matéria, a que vai ter menos densidade é a rolha. A gente tem a solubilidade, então, que é a capacidade de uma substância se dissolver em outra, bem simples, né? A gente tem um exemplo, o sal e o açúcar, eles podem ser dissolvidos em água, diferente do óleo, que não possui essa capacidade, então, de solubilidade. O óleo, ele não se dissolve em água, tá? Então, a gente tem a água como um solvente universal, porque ela tem essa capacidade sobre vários tipos de materiais. Aí a gente tem as propriedades organolépticas que estão relacionadas ao nosso sentido. Então, está relacionada então à percepção das coisas de acordo com o cheiro, o odor, o meio do paladar, textura. Então, essas são as propriedades físicas gerais e as propriedades específicas da matéria. E aí a gente vai lá para a página 68, que vai começar a falar sobre as transformações da matéria. Então, a matéria ela tem essas características gerais e específicas, mas ela também pode se transformar. Então, diz assim, os materiais podem sofrer transformações em sua forma, seu tamanho, sua cor e seu cheiro, ou até mesmo originar novos materiais. É importante conhecer as propriedades e identificar as possíveis alterações da matéria para perceber as diversas mudanças que podem ocorrer no mundo que nos cerca. Então, a matéria ela pode sofrer transformações em sua forma, seu tamanho, cor, cheiro, tá? Os fenômenos físicos ou, então, transformações físicas. As transformações físicas ocorrem quando o material passa por uma mudança em sua forma e aparência, mas não em sua composição química, já que as moléculas que o compõem não sofrem modificações. Portanto, as propriedades específicas da matéria são mantidas inalteradas. Tá? Então, as transformações físicas ocorrem mudança na forma, na aparência, por isso que fala física, é uma mudança visual, tá? Mas a composição, o material que compõe aquele tipo de objeto, ele não vai mudar. Por exemplo, quando um pedaço de papel é rasgado, sua forma é alterada, mas ele continua sendo um papel, pois cada um dos pedaços conserva as mesmas características da matéria original. Isso também ocorre durante as mudanças de estados físicos da água, nas quais as moléculas se aproximam ou se afastam, adquirindo característica sólida, líquida ou gasosa, mas a molécula H2O continua sendo a mesma. Então, a gente tem uma transformação física, uma transformação na forma da água, do estado sólido, que passa para o estado líquido, que passa para o estado gasoso, mas ela continua sendo água, apenas numa forma diferente. As transformações químicas. Quando acontece uma transformação química, a composição da matéria é modificada, tá? Então, a transformação física, ela é visual, ela é da forma, tá? Do aspecto. E quando ocorre uma transformação física, a composição molecular, a composição ela não muda. Então, é igual um pedaço de papel que vai ser rasgado, ele continua sendo um pedaço de papel, apenas em pedaços menores. Ou a água, quando ela passa de estados físicos, ela continua sendo água, apenas em forma diferente. Agora, quando ocorre uma transformação química, então a composição dessa matéria ela é modificada, tá? Não é apenas a forma, mas também a sua matéria. Nesses casos, ocorre uma reação química que transforma uma ou mais substâncias em outras. Então, a gente tem a formação de novas substâncias com moléculas diferentes. É dessa maneira que novos materiais podem ser obtidos. A transformação química determina mudanças nas propriedades específicas da matéria, sendo evidenciadas por alterações de cor, textura, cheiro, liberação de gás ou calor, bem como pela origem de novas substâncias.
Então, de novo, a transformação física, ela é na forma, ela é visual. A transformação química, ela altera a composição da matéria. Quando se coloca, por exemplo, areia, sódio, cálcio e outros compostos químicos em um forno com alta temperatura, é formado um líquido que, ao ser resfriado, dá origem ao vidro, uma substância com novas propriedades e características diferentes das originalmente levadas ao forno. Então, a gente teve uma transformação química. No processo de apodrecimento de uma fruta, também pode ser observadas reações químicas que alteram suas propriedades, modificando a textura, cor e o odor do alimento. Então, também ocorre uma transformação química quando está ocorrendo o processo de apodrecimento de um fruto, por exemplo. E aí a gente vai continuando. E a gente vai para a separação de misturas, tá? Então, como vimos no capítulo anterior, os átomos de diversos elementos químicos são capazes de se unir e assim formar todos os componentes presentes no ambiente ao nosso redor, como substâncias e misturas. E a gente tem as substâncias puras. Uma substância pura é aquela formada por apenas um tipo de componente. Desse modo, tem composição constante e possui propriedades físicas definidas que auxiliam em sua identificação, como a densidade e as temperaturas de fusão e ebulição. Aí a gente vai ter dois tipos de substâncias puras, as simples e as compostas. Então a gente já fala, simples, ela é formada por apenas um tipo de elemento químico, igual o gás oxigênio. Ele é formado por átomos iguais. Então, a gente tem duas moléculas de oxigênio. Então, só tem átomos de oxigênio. O gás oxigênio, O2. Então, a substância simples, uma substância pura e simples, é composta apenas de um tipo de átomo. E a gente tem as substâncias puras compostas, que são constituídas pela união de dois ou mais átomos diferentes. Exemplo, a água. A fórmula dela é H2O. Então, nós temos aí nessa composição átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, ela não é uma substância mais simples, porque ela é composta de mais de um tipo de átomo, tá? Então, as substâncias puras, a gente vai ter as simples e as compostas. As simples tem apenas um tipo de elemento químico, igual ao oxigênio, tem apenas O2. E as compostas, que estão constituídas então pela união de dois ou mais tipos de átomos diferentes, igual à água, que é H2O. E aí a gente tem as substâncias puras, mas a gente tem também as misturas. Então, as misturas, elas são compostas de duas ou mais substâncias que não se combinam entre si, ou seja, não sofrem reações químicas e não formam novos produtos. As propriedades, como temperatura de fusão e de ebulição, não sofrem alteração na mistura. A gente tem exemplo, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é composto por vários tipos de gases, tá? Eles não se combinam, eles não vão sofrer reações químicas. São apenas vários gases compostos em um ambiente, por exemplo, o ar atmosférico. Então, é composto de uma mistura de gases como o gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e vapor de água. É um tipo de mistura que está contida no ar atmosférico. O solo também é outro tipo de mistura, porque nele contém restos de vegetais, de animais, partes de rochas, que são os sedimentos, e outros componentes. Então, são tipos de misturas que a gente tem. E essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando a gente tem uma mistura homogênea? Quando uma mistura apresenta as mesmas propriedades em todas as suas porções e seu aspecto é uniforme, ele é chamado de homogênea. Esse tipo de mistura é conhecida também como solução,
possui apenas uma fase, não sendo possível perceber as substâncias que estão presentes nela. Então, as misturas homogêneas podem ser líquidas, sólidas ou gasosas, tá? Aí a gente vai ter aqui exemplos de mistura homogênea. Então, a gente tem uma mistura homogênea de água e açúcar. Então, se a gente misturar lá a água e colocar um açúcar, e misturar bem, esse açúcar ele vai ser dissolvido nessa água. Então, vai se transformar em uma mistura homogênea. A gente não consegue perceber, ó, dessa imagem para a segunda imagem, o que é açúcar e o que é água. Ela se unifica. Isso aqui é chamado de uma fase. Ela só tem uma fase, ó, tá? Ela fica de uma cor só. É uma mistura que apresenta apenas uma fase. Ela não é possível de distinguir ou separar o açúcar da água, tá? Então, é uma mistura homogênea. Já falou homogênea, ó, única, tá? E a gente tem a mistura heterogênea, que é uma mistura, então, que não possui propriedades iguais por toda a sua extensão e não apresenta o aspecto uniforme que a propriedade homogênea, a mistura homogênea apresenta. Ó, esse tipo de combinação pode apresentar duas ou mais fases. Então, podemos observar que há mais de uma substância envolvida. Na mistura homogênea, a gente não consegue ver que substâncias estão contidas naquela mistura. Na heterogênea, sim. Igual a gente tem aqui uma mistura composta de óleo, água e areia. Então, cada um desses componentes aqui, ele vai representar uma fase, tá? Eles não vão se misturar e a gente vai conseguir verificar do que é composta essa mistura. Então, a gente vê nitidamente que é areia, água e óleo. Então, é uma mistura heterogênea. A gente tem 3 fases aqui, ó. 3 tipos de fase. Então, a gente tem as misturas homogêneas, que tem uma fase só. A gente não consegue distinguir os componentes que estão ali dentro. E a gente tem a mistura heterogênea, que elas vão ter várias fases. E a gente consegue ver nitidamente do que é composta a mistura. E aí a gente tem vários tipos de processo para separar as misturas, tá? Então, separando as misturas, para isolarmos uma determinada substância de uma mistura, temos que realizar alguns procedimentos de separação, que dependem, dentre outros fatores, do estado físico e da natureza dos elementos que compõem tal mistura. Vamos conhecer agora os métodos mais comuns de separação de misturas e suas aplicações em diversos ambientes, como residências, indústrias, campos e laboratórios. Então, a separação de mistura vai depender, então, das propriedades, da característica de cada mistura. A gente tem um tipo de separação bem simples, que é a peneiração, tá? Que é literalmente feito com o quê? Com uma peneira. É o processo em que substâncias sólidas de diferentes tamanhos são separados por uma peneira, objeto com malha formada por fios entrelaçados. Então, de acordo com o tamanho dessa malha, a substância com partículas, ou seja, os grãos maiores, é retido, enquanto a que possui grãos menores passa através dela. Esse processo também pode ser utilizado para separar substâncias líquidas de sólidas, quando essas não são solúveis. É o que fazemos, por exemplo, quando cozinhamos o macarrão e o colocamos na peneira. É um processo de separação de mistura. Antes a gente tinha então o macarrão e a água, a gente tinha um tipo de mistura heterogênea, porque a gente conseguia ver as fases, e a gente foi, para separar essa mistura, a gente pode fazer o processo simples de peneiração. A gente também tem outro tipo de processo, que é um processo chamado de ventilação. Então, nesse processo, uma corrente de ar é utilizado para separar sólidos de diferentes densidades, carregando os componentes menos densos. Um exemplo comum do uso da ventilação no dia a dia é a separação dos grãos de amendoins de suas cascas. Então, após esfregá-los entre as mãos, as cascas se soltam e ficam misturadas a eles. Ao assoprar a mistura, elas são separadas dos grãos por serem menos densas. Um processo bem simples também, a ventilação. A gente tem também a filtração, que esse processo é comumente utilizado para separar substâncias líquidas de sólidas
não solúveis por meio de um filtro. Também bem simples, tá? Um material de superfície porosa capaz de reter os componentes sólidos da mistura, deixando passar apenas o líquido. Por exemplo, a gente tem o processo de filtração simples, quando a gente vai coar o café, tá? Ocorre o quê? Um processo de filtração. Fica as partículas sólidas e as partículas líquidas, então elas passam por esse filtro. A filtração também possibilita a separação de sólidos e gases, como podemos observar nos aspiradores de pó. A poeira se mistura ao ar sugado pelo aparelho e ambos passam por um filtro, mas somente as partículas sólidas ficam retidas, enquanto o ar atravessa o filtro e retorna ao ambiente. E a gente tem também mais um tipo de separação, que é a evaporação. Tá? A evaporação é um processo natural, tá? E ela também é considerada um tipo de separação de mistura. É um processo, então, de separação da mistura formada por sólido e líquido. Consiste em colocar a mistura em um ambiente aberto para que o líquido evapore, restando apenas a parte sólida, que pode ser solúvel no líquido ou não. A desvantagem desse sistema é que a parte líquida se perde, não podendo ser reaproveitada. Um exemplo de processo que utiliza a evaporação de água é, então, o processo de obtenção de sal em salinas, então, nas quais a água do mar é represada em áreas rasas. Então, ao ser aquecido pelo sol, a água evapora, enquanto o sol que estava dissolvido nela fica acumulado nesses locais, que são conhecidos, então, como as salinas. E a gente tem outro tipo de separação, esse não é tão comum que nem os outros, que é um processo chamado de destilação simples, que permite a separação de um líquido em um sólido solúvel devido às suas diferentes temperaturas de ebulição. Isso é mais comum de ocorrer em laboratórios. Então, quando a mistura é aquecida, a substância líquida entra em ebulição, em estado gasoso, encaminhado por canais até o condensador, e graças ao resfriamento ocorrido nessa mistura, a substância se condensa e volta ao estado líquido, sendo recolhida em outro recipiente. Desse modo, os constituintes iniciais da mistura são separados e a substância sólida permanece no primeiro recipiente. A gente tem aqui, então, um exemplo da destilação simples. Então, é aquecido, ó, tem um balão de destilação contendo a mistura. Então, ocorre, então, a evaporação, ocorre, então, a condensação, saída de água e entrada de água. É um processo de separação, conhecido como destilação simples. E a gente tem também a destilação fracionada, que é a separação de uma mistura homogênea composta de dois ou mais líquidos com temperaturas de ebulição diferentes. Pode ser feito por meio da destilação fracionada. O procedimento é similar ao da destilação simples, porém é adicionado ao aparato a coluna de fracionamento que liga o balão de destilação ao condensador. Aí a gente tem aqui a imagem da destilação fracionada. A gente tem também a decantação, tá? É um processo simples, que é por meio do processo de decantação pode ser separado substâncias de densidades diferentes, como um líquido e um sólido não solúvel ou dois líquidos não solúveis entre si. Como as densidades das substâncias são diferentes, devido à ação da gravidade, o componente de maior densidade fica depositado no fundo e o de menor densidade tende a ir à superfície. Essa técnica é usada nas estações de tratamento de água, que veremos com mais detalhes mais adiante. E além desses tipos, existem diversos outros processos utilizados para separar misturas, como a levigação, a centrifugação, a catação e a separação magnética. Todos eles são amplamente utilizados nas indústrias e em nosso cotidiano. Aqui a gente tem aquela atividade prática que vocês já fizeram, tá? Aí a gente tem alguns exercícios que vocês vão estar completando em casa e depois a gente vai estar fazendo a correção.
tá? E a gente viu, então, é um conteúdo mais simples, tá? Vocês vão conseguir responder tranquilamente essas questões, até a questão número 8, tá? E a gente tem aqui, ó, uma síntese, então, do que a gente viu nesse capítulo. A gente viu, então, que existem as propriedades da matéria, que elas podem ser gerais ou podem ser específicas. As gerais são, então, comum a todos os materiais. Então, todos os tipos de materiais, eles vão ter essas características. Por exemplo, a massa, o volume, tá? Então, a massa está relacionada, então, à quantidade de matéria de algo, tá? É calculado em gramas, quilogramas. A gente tem o volume, que está relacionado à capacidade de um objeto, tá? Caber, né, um líquido, então está relacionado à extensão ou tamanho de um objeto. O volume é calculado em litros, mililitros. A impenetrabilidade, a gente tem a divisibilidade, a elasticidade, a indestrutibilidade e a inércia. Aí a gente tem as características específicas, então, que são úteis para diferenciar os materiais. Por exemplo, dureza, densidade, a solubilidade, as temperaturas de fusão e de ebulição. E a gente ainda tem as características organolépticas, que são aquelas características que estão relacionadas ao odor, ou seja, o cheiro, o brilho, cor, a textura e o sabor, tá? E aqui a gente encerra, então, a explicação de hoje, desse capítulo, tá? Falando, então, sobre essas características, ó, a gente ainda tem as transformações da matéria, que a gente viu também, que podem ser físicas ou químicas. Então, físicas é quando ocorre uma transformação, como diz, na aparência, na forma, tá? Então, a matéria não é alterada e suas moléculas permanecem as mesmas. Então, portanto, as propriedades específicas permanecem iguais ao do material original. As químicas, então, sofrem uma alteração e o surgimento de novas substâncias. Então, as propriedades específicas são modificadas. Então, essa é a diferença da transformação física para a química. E a gente viu que a gente tem substâncias puras, que são formadas por apenas um tipo de componente. Ela pode ser simples ou composta. A simples, constituída apenas de um tipo de átomo, igual ao oxigênio. E a substância pura composta, que é constituída por 2 ou mais tipos de átomos, igual a água, que é composta por H2O, mas ela continua sendo uma substância pura. A gente viu também que as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, são misturas porque são compostas de 2 ou mais substâncias. As homogêneas apresentam as mesmas propriedades, têm um aspecto uniforme e elas apresentam apenas uma fase. A gente não consegue distinguir o que está contido naquela substância. A mistura heterogênea, ela não possui propriedades iguais, tá? Ela apresenta várias formas, várias fases e não apresenta um aspecto uniforme. E a gente viu que existem vários tipos de métodos para a gente separar essas misturas, tá? Pode ser peneiração, ventilação, filtração, evaporação, destilação simples e destilação fracionada ou a decantação. E a gente encerra aqui hoje a nossa aula sobre as propriedades físicas e químicas e os tipos de separação da matéria. Aí vocês vão fazer os exercícios desse capítulo e na próxima aula, então, a gente vai estar fazendo a correção, tá? Tchau, até logo.